Olá, o Jornal Panorama está no ar com as notícias da Assembleia Legislativa. Veja nesta edição. A Assembleia discute alternativas para proteção na terceira ponte. Presidente do Bandes faz prestação de contas no Colegiado de Finanças. CPI da máfia dos guinchos já tem elementos para fechar relatório. Durante a reunião da Comissão de Infraestrutura, membros do colegiado receberam sugestões de medidas que podem ser implementadas para inibir suicídios na terceira ponte. O arquiteto Carlos Eduardo Calmon apresentou uma proposta para inibir tentativas de suicídio na terceira ponte. Ele participou da reunião da Comissão de Infraestrutura. A ideia é instalar uma tela de proteção de nylon por baixo da estrutura da ponte que liga Vitória a Vila Velha. A tela manteria a pessoa contida até a chegada do resgate. É uma proposta com viés mais voltado no aspecto psicológico dessa situação, então ela é de tremendo baixo custo comparado às outras soluções que foram apresentadas, né? Também aplicabilidade muito rápida. Né? Ela é baseada num estudo internacional que a gente tomou como base. Ela é basicamente uma cat fence, né? É uma cerca de proteção. Ela não interfere no visual da ponte, e tanto de quem está por baixo, vendo a ponte, ou transitando em cima da ponte, ela não tem interferência visual nenhuma. Para o diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos, Júlio Castiglione, a opção é viável. Então nós estamos trabalhando com algumas soluções que já foram pré-selecionadas, e essa solução hoje apresentada pelo arquiteto Carlos Eduardo Calmon também será levada em consideração. Agora, o primeiro ponto, o passo primordial para analisar essa questão é um parecer técnico do Corpo de Bombeiros, que é responsável pelo protocolo de salvamento em caso de suicídios. Ultrapassada essa primeira etapa, que poderemos então nos posicionar quanto à adequação ou não da proposta. Existe uma solução que foi previamente selecionada, ela é composta por uma estrutura vertical a ser instalada no guarda-corpo, na lateral da ponte, com uma estrutura cortante, uma cremalheira no seu topo. Essa solução já foi enviada para o DR, e o DR já está trabalhando na confecção de um edital de licitação que deve ser instaurado até dia 30 de novembro, ou seja, até o final do mês corrente. Enquanto o DR faz esse trabalho, a agência também está evoluindo numa outra solução que é igualmente funcional, uma solução que esteticamente é melhor, mas que ainda depende de estudos relativos à sua viabilidade técnica e econômica. Precisamos saber se isso cabe no bolso. Quando a gente finalizar esse trabalho, e também finalizaremos ao final do mês de novembro, saberemos então qual solução vai ser licitada pelo DR. Se a primeira solução ou se a segunda solução, talvez até com os influxos, com as sugestões que têm sido apresentadas, inclusive as que foram apresentadas hoje. Os custos para a implantação do sistema ficariam a cargo do Estado. O contrato de concessão foi celebrado com a Rodossol no ano de 1998, portanto há 2 décadas. E esse mesmo contrato não prevê, nem de forma implícita, nenhuma obrigação no sentido de prevenção de suicídio na ponte. Como não há previsão contratual, como não é possível impor essa obrigação à Rodossol sem aumentar a tarifa de pedágio, algo que a gente sequer cogita, então a saída possível, o que está previsto na lei de concessões, é que o próprio poder concedente, no caso o governo do Estado do Espírito Santo, faça o aporte do recurso, ou seja, o próprio Estado pague esse investimento. Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado Marcelo Santos, a melhor proposta apresentada até o momento é a do arquiteto Carlos Eduardo Calmon. Ele é bom, bonito, barato e seguro. E já passou pelo crivo de engenheiro, de psicólogos, do próprio Corpo de Bombeiros, e que nesse momento em que a população clama para que seja instalado proteções como essa de forma mais veloz, eu acho que esse é o projeto que atende. É claro que nós chamamos aqui a ASP, chamamos aqui a Rodossol, estava aqui presente o CREA, também presente conosco alunos do curso de engenharia, e que nos ajudaram a fomentar esse debate promovido aqui hoje pela Comissão de Infraestrutura. E a primeira sessão ordinária da semana deu continuidade à discussão iniciada na Comissão de Infraestrutura sobre medidas de proteção na terceira ponte. A repórter Nicole Espósito tem as informações. Na sessão desta segunda-feira, o deputado Euclério Sampaio voltou a cobrar medidas de proteção na terceira ponte, a principal ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha.
Cada uma vida que se perde são diversas famílias que são destruídas. E o governo não cuida de resolver essa questão, que é fazer política em face do infortúnio das pessoas. Agora, quanto à proteção em si, eu sou favorável que faça, independente da proteção que seja. O importante é salvar vidas. E o meu pensamento é unicamente esse, salvar vidas. Durante a fase da ordem do dia, não houve votação de projetos porque as matérias que estavam na pauta ainda estão em fase de discussão especial. Durante essa fase da tramitação, as matérias podem ser debatidas e receber emendas parlamentares. Um dos projetos da pauta é o que prevê a instalação de câmeras em asilos e creches públicas e particulares do Estado. A proposta é do deputado Ismael Almeida e ele afirma que a medida pretende coibir violência contra crianças e idosos. E durante esta segunda-feira também deveria ser realizada a Tribuna Popular, um espaço que é reservado durante as sessões ordinárias para a participação da sociedade. Mas devido à ausência dos convidados, a tribuna acabou não sendo realizada. Mas se você tem algum tema de interesse público para trazer aqui para o plenário, é só procurar algum dos 30 gabinetes. Voltamos ao estúdio. A CPI da máfia dos guinchos está finalizando os trabalhos. A relatora Janete de Sá afirmou já ter convicções sobre o que precisa ser feito, a fim de evitar prejuízos para o poder público e para o contribuinte. A licitação do Detran para contratar pátios de guarda de veículos continua a ser investigada pela CPI da máfia dos guinchos. O colegiado convocou Dionísio Gomes e Dionísio Gomes Júnior. Eles são proprietários da empresa Avocate, que participou do processo licitatório. A CPI recebeu denúncias de que concorrentes do certame teriam combinado os preços para os lances dos 12 lotes da licitação. A proprietária da empresa Central Park, auxiliadora Tibério Gomes, também foi convocada a prestar depoimento. Ela é esposa de Dionísio Gomes e mãe de Dionísio Gomes Júnior. Os três já foram investigados pela CPI em outra ocasião, quando a empresa gerida por eles, a Central Park, foi denunciada quando prestava serviço de pátio de veículos ao Detran. Nós temos claro que essa situação ela tem indícios fortes dessa combinação ter acontecido e nós estamos investigando exatamente isso porque tem um problema grave em todo esse processo em que o Detran não se apercebeu. É de como que ele permite que empresas que estão sendo denunciadas na CPI, que estão sendo inclusive investigadas de terem lesado o cofre público, de ter lesado o contribuinte, elas podem fazer outra empresa com os mesmos sócios, com pessoas que deram causa e estão hoje em litígio com o Estado, visando criar mais passivo para o Estado, elas podem participar normalmente de licitações. Isso não é, do nosso ponto de vista, não é ético, não é moral e precisa ser coibido na confecção do edital, para evitar que o contribuinte ele seja lesado, tenha investigação e ele continue sendo lesado pelas empresas que estão dando causa para as matérias que estão sendo aqui investigadas. A relatora da CPI informou que os depoimentos colhidos vão auxiliar na elaboração do relatório final do colegiado. O documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual em dezembro. A gente viu que a gente está lidando com gente muito esperta, que inclusive já trabalhou no Detran, que ajudou a fazer uma modalidade de convênio visando lesar o cofre público, que inclusive criou uma empresa exatamente para participar do processo, que foi um desses proprietários quem construiu esse processo junto ao Detran, quando era servidor do Detran, ou seja, isso só nos mostra o quanto que nós temos que ficar vigilantes. Isso vai ser melhor esclarecido no relatório da CPI, onde nós já temos algumas convicções do que está ocorrendo, do que vem ocorrendo e do que precisa ser coibido para que o contribuinte não continue sendo lesado, para que o Espírito Santo não continue perdendo nessa situação onde tem muitos espertos que querem ganhar nas costas do poder público. Durante a reunião do Colegiado de Finanças, o presidente do Bandes prestou contas do desempenho do banco no primeiro semestre de 2018.
O diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o Bandes, veio à Assembleia Legislativa prestar contas das atividades do banco no primeiro semestre de 2018. Ele participou da reunião de finanças e afirmou que houve prejuízo nos primeiros 6 meses do ano. Esse primeiro semestre, como todo o primeiro semestre do banco, é onde as coisas caminham um pouco mais devagar, até por conta dos investimentos e também por conta da paralisia que nós estávamos esperando uma eleição, esperando com o rumo que o Brasil iria tomar. Nós tivemos um resultado negativo de 10 milhões de reais nesse primeiro semestre, mas era uma coisa esperada, era uma coisa planejada, porque, como eu disse, o primeiro semestre é onde as despesas acontecem e tem menos receitas. A partir agora do segundo semestre a gente retoma o caminho outra vez e mais uma vez nós temos certeza que vamos chegar no final do ano com um resultado positivo. Haroldo fez um balanço da gestão dele à frente do Bandes e citou algumas medidas que ajudaram a melhorar o desempenho da instituição, como a desconcentração das operações de crédito. Quando você, igual nós estávamos, muito concentrado no setor rural e vivemos uma crise hídrica sem precedente na história, ou seja, grande parte desses produtores se tornaram inadimplentes. Nós tivemos que fazer muitas ações para que a gente pudesse renegociar essas dívidas. E quando você equilibra isso, atendendo a indústria, atendendo o comércio, atendendo bens e serviços, você faz aquela velha história, não botar todos os ovos dentro de uma cesta só. Outro tema abordado na explanação foi a renegociação com os produtores rurais. Em 2016 nós tivemos um apoio do governo federal, uma resolução que foi feita no finalzinho, porque eles deixam sempre para fazer tudo no finalzinho, mas nós com muito trabalho, muita correria, conseguimos atender uma certa parcela desses produtores. Em 2017 veio uma outra resolução, já não tão boa igual a de 2016, mas ainda assim também conseguimos atender. Agora em 2018 não teve resolução nenhuma. Então, para atender os produtores, nós tivemos que lançar mão de recursos próprios do banco para que a gente pudesse ir a campo, fazer as nossas renegociações, mas com o nosso recurso, porque afinal de contas nós não podíamos deixar o produtor desamparado. Então é a nossa missão também olhar o setor rural. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas nas redes sociais e no site da casa você tem mais informações sobre o trabalho legislativo. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.